Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Marjorie aqui da Essencial Mística e venho trazendo aqui hoje para vocês esse formato de vídeo um pouquinho diferente aqui, né, mais intimista. E a gente vai tentar conversar, explicar algumas coisas, né, tentar ver se a gente consegue fazer com que vocês entendam alguns pontos. Sou terapeuta holística, né, há 3 anos, trabalho só com isso, mas sou taróloga há algum tempo, né, já trabalho com tarô há algum tempo. Enfim, vocês sempre me perguntam muito, porque eu falo bastante sobre o ego, né, e vocês sempre me perguntam, Marjorie, o que é o ego, né, qual a necessidade dele, né, se ele é do jeito que é, porque se você fala da forma que fala, como que a gente faz para silenciar, e questões dessa forma, dessa linha. Gente, o ego não é nenhum bicho de 7 cabeças. E como ego, a palavra ego, ela tem várias definições, né? Tem várias definições dentro de várias culturas, de várias filosofias. Uma das mais difundidas é dentro da psicanálise, né? Mas a gente vem trazendo aqui hoje, eu vou trazer aqui para vocês uma análise dentro da espiritualidade, dentro da minha concepção, tá? Dentro da minha vivência, de tudo aquilo que eu li, né? Pontuando sempre, pessoal, que todos nós estamos em evolução, numa dimensão de dualidade, né? Onde tudo não é bem como a gente vê, né? Nunca é muito julgamento, e tudo isso tem a ver com o ego. E o ego em si, dentro dessa minha linha, que não é só minha, tá? São de várias, né? De várias leituras, ele como eu vou dizer, é aquilo que nós identificamos como nosso pensamento, como os nossos desejos e como os nossos sentimentos. Né? Mas, Marjorie, isso não é bom? Não, porque quando você trabalha com seus desejos, com tudo aquilo que você quer, e desde criança nós trazemos isso, né? Desde lá de quando a gente nasce, né? O bebê chora, e porque ele chora, porque ele sabe que toda vez que ele vai chorar, ele vai ter o desejo dele atendido. Né? E a gente traz isso, né, para a vida adulta. Quando criança a gente chora, a gente tem comida. A gente chora, a mãe vai lá e troca, alguém vai lá e troca. Aí tá com frio, a gente chora, né? A gente esperneia. Quer um brinquedo, quando tá mais crescidinho, a gente faz uma birra, sapateia e a gente obtém aquilo que é o objeto do nosso desejo. Depois de adulto, isso fica um pouco mais complicado. Não é tão fácil, né, de se resolver. Não vai ser qualquer choro, qualquer birra que a gente vai conseguir aquilo que a gente quer. Então a gente muda os métodos, né? Nós não choramos mais, de certa forma, mas nós não fazemos mais esse tipo de birra, mas fazemos outras, né? Então o ego, ele está muito ligado no nosso desejo e nós trabalhamos, né, tudo dentro de nós e à nossa volta, baseados no ego. Eu costumo falar que nós não devemos deixar o ego nos abraçar, né? É o nosso ser, é o nosso interior que tem que abraçar o ego. Porque quando a gente deixa o ego dominar, acabamos cometendo alguns erros dos quais as consequências não são tão boas. Vou citar um exemplo aqui para vocês, que a gente pode até fazer em outro vídeo, né, a se aprofundar em um outro vídeo, mas no caso de relacionamentos afetivos, a gente tem aquela pessoa que se diz estar apaixonada e que quer o objeto da sua paixão a qualquer custo, né, e faz amarração e procura a mãe de santo aqui, e vai ali, e faz aqui, não que essas simpatias e amarração e trabalhos não funcionem, não tenham efeito. Eu costumo dizer que a magia mais eficiente é a mentalização, né?
que a gente costuma falar que é a lei da atração. A lei da atração, que eu não concordo com esse termo, tá? Porque você não atrai nada, né? Nós não atraímos nada. Nós criamos, nós co-criamos as coisas, né? Essa ideia de que nós atraímos uma situação, algo que nós desejamos, na minha visão, é algo que não é muito correto, não é uma semântica correta de se usar. Então eu acredito que nós não atraímos, nós criamos. E quando a gente trata do ego nesse sentido, nós queremos essa outra pessoa a qualquer custo e tomamos por parte esse tipo de atalho. Mas não nos perguntamos se essa outra pessoa quer estar conosco, né? Porque às vezes essa pessoa gosta da gente, né? Gosta, tem um certo carinho, né? Mas não tem amor, né? Não está apaixonado ou apaixonada, não tem o mesmo sentimento, o sentimento não é recíproco. Então essa relação, ela vai acabar sendo indigna para um dos dois, normalmente para os dois, né? A gente vai ter aí alguns problemas durante a relação, durante o tempo que durar esse relacionamento. E quando a gente vai na busca disso, porque, né, na verdade isso é um assunto para um outro vídeo, quando nós vamos na busca disso, quem está indo? É o nosso ser, né? É o nosso interior, ou é o nosso ego? É aquilo que nós desejamos, aquilo que nós criamos dentro da identificação do outro. É um personagem, porque o ego, na verdade, ele é um personagem que nós criamos para conviver, né? Ele é importante? Muito importante. O ego é através dele que nós chegamos e atingimos o nosso ser, né? Se não fosse ele, nós não conseguiríamos chegar ao que nós somos verdadeiramente, aquilo que nós buscamos dentro do nosso interior. Que, na minha opinião, também algumas pessoas podem não concordar, mas eu acredito que dentro da meditação, se você treinar, porque meditação é um treino, é um exercício, né? Você consegue silenciar o ego, né? Eu só conheço esse meio, que é através da meditação. Você dentro... E as pessoas também, que também é um assunto para um outro vídeo, a meditação, ela é muito mal vista de forma errada, porque acham que meditação é você ficar, é você ouvir uma música, é você ficar calmo, ou é você silenciar totalmente, né? A mente, ela não é silenciada dessa forma. Você não consegue ficar numa tela em preto ou branco e não conseguir ter estímulo nenhum. O estímulo, ele tá ali. O que acontece é você não ter interação com ele, né? Nos primeiros minutos da meditação você vai ter vários estímulos. Você vai ouvir o passarinho lá fora, se tiver um besourinho debaixo da cama você vai conseguir escutar ele, mas é você não ter essa interação com ele, né? Bem, voltando ao ego. E esse desejo de ter o outro, de ter alguma coisa, isso tem muito a ver com o ego, né? Normalmente não é amor, normalmente não é paixão, normalmente é o ego falando mais alto. Apesar também que tem algumas linhas que acreditam que a paixão está muito mais ligada ao ego, e eu também acredito, né? Que está muito mais ligada ao ego, né? O amor, ele é mais calmo, é mais tranquilo, né? O amor você deixa aí, mesmo que você sofra, né? Por quê? A dor, ela faz parte da vida. Vivemos numa dimensão dual, né? Bem e mal, bom e ruim, quente e frio. Nós vivemos nessa dimensão de dualidade. Mas, então, e a paixão, ela tá ligada muito mais ao ego, né? Nós trazemos isso muito, né? O desejo de ter o outro, de possuir o outro, esse sentimento de posse que nós temos diante do outro. Não, mas o outro foi embora, mas eu não posso deixar ir embora, né? Eu não quero deixar ir embora. Isso a gente está lidando com o ego e não com o amor, porque o amor, ele é mais calmo, ele é mais tranquilo e é mais real, né? Porque tudo aquilo que vem do nosso ser, ele é mais real. A dor, na verdade, ela é necessária,
né? Nós temos a dor, é através dela que nós conseguimos evoluir, né? Então ela é necessária para o nosso corpo, para a nossa alma, para que a gente consiga ter um entendimento do que acontece. O sofrimento não. Então eu sempre digo o seguinte, com relação aos relacionamentos afetivos, que nós devemos, em primeiro lugar, entender o porquê que aquilo está acontecendo, né? E o sofrimento aí tem que ser por um período curto, né? O outro que foi embora ou que não quer ficar conosco por algum motivo, porque a relação não deu certo, não interessa qual motivo, né? E aí a gente vai entrar em várias coisas, vários pontos, porque às vezes a autoestima não tá legal, às vezes nós atraímos aquilo que não era legal para nossa vida, né? Nós criamos aquela situação. Então assim, tem muitos pontos aí. Porém, a dor ela é necessária. O sofrimento é que vai ser nós que vai ser a gente que vai ditar, né? Como que vamos lidar com essa dor? Por quanto tempo vamos ficar sentindo essa dor? Por quanto tempo nós vamos nos permitir sentir? Né? Por quanto tempo você vai ficar sofrendo? Eu sempre falo isso. A vida inteira? Ai, mas eu amo, eu sou apaixonada. Tudo bem, né? Eu já senti muito isso, eu já fiquei anos, né? Parada e sofrendo e carregando um peso enorme no peito, porque, ai meu Deus, né? Era o homem da minha vida. E na verdade não é, né? Na verdade não é, porque não é assim que funciona. Se a relação não é digna, não é pra você. Então você vai ficar sofrendo até quando? Você vai ficar aí, mas o ego tá lá, ele tá firme e forte, né? Eu não posso perder, eu não posso admitir perder, né? Mais essa, mais esse. E sendo que você, na verdade, não tá perdendo nada, porque na verdade não é seu, nunca foi, né? As pessoas não são uma das outras, né? Não tem essa ligação dessa forma. Bom, gente, senão esse vídeo vai ficar muito longo e eu gostaria que vocês fizessem assim, questões mais sobre o assunto, sobre o tema, eu vou trazer aqui para vocês, né? Mas dentro da questão que me foi feita, o ego é isso, o ego é aquilo que é como nós lidamos, né? Com o outro, com a sociedade, conosco mesmo de forma externa, né? Como a gente se vê de forma externa. Isso é muito trabalho, é muito tratado com o ego, né? E quando a gente fala que é necessário silenciar, por conta disso, nós só vamos saber trabalhar e ter relações dignas em todos os âmbitos, tá? Tanto familiares quanto de relacionamentos afetivos e amizades e até no trabalho. A gente só vai conseguir trabalhar isso aí corretamente se a gente conseguir dar uma silenciada no ego. Sabe aquela história que a gente fala de acalmar e abraçar a sombra? Seria mais ou menos isso que todos nós temos, né? Ninguém aqui, eu acredito que tirando os grandes mestres, não somos iluminados ainda, por isso estamos aqui e trabalhamos isso, né? A consciência, o estado de consciência que é importante dentro disso. E você conseguir entender que você tem que trabalhar esse ser humaninho aí, né, que é o ego, e que fica aí, porque realmente é isso, é uma vozinha que fala, não, você não vai conseguir, não, mas você vai deixar ele ir embora assim, com a outra, daquele jeito, e não vai fazer nada, e não vai tomar atitude nenhuma, e vai ficar por isso mesmo, e não é, né? Esse é o ego falando. Você não tem necessidade disso. Se a pessoa foi embora e decidiu assim, com outra ou não outra, sozinho, não importa. Se decidiu ir embora, é porque não é, né? Não quer ficar. Se não quer ficar, não tem necessidade de ficar, não tem por que ficar. E se tiver que voltar, vai voltar. Aí nesse meio tempo, você vai fazer o quê? Né? Vai passar sofrendo e chorando e pedindo aos céus para que volte, não saber aproveitar a vida no período em que você poderia
olhar para ela com outros olhos, né? Olhar para essa experiência que você está passando de uma outra forma. Então tenta enxergar por esse lado, tá bom? E é isso, eu acredito que seja isso. Eu não sei se expliquei, né, corretamente, mas dentro do que eu entendo do que é o ego, né? E todos nós temos, eu tenho, né? Não atingiu a iluminação ainda e não consegui silenciar ele ao todo, né? Porque todos nós temos. Então, seria isso aí. O ego nada mais é da forma que nós lidamos com as coisas, e é necessário silenciá-lo ao menos um pouco, né? Deixar ele ali quietinho alguns minutinhos durante o dia, para a gente conseguir ouvir o que nós somos de verdade, né? E quando a gente consegue entrar em contato com o nosso eu, com o nosso ser, né? A gente consegue ter uma intuição mais aguçada, a nossa mediunidade ela consegue ser um pouco mais tranquila, porque a gente consegue entrar em contato, porque assim, é um telefone, né? É uma linha, tem alguém do outro lado e tem você aqui. Como nós todos somos médiums, né? Em graus diferenciados, o telefone ele toca, né? Sempre ele toca, né? De lá para cá. A questão é que nós nunca estamos, é muito difícil a gente estar preparado para atender, e se a gente está preparado para atender, muitas vezes a gente não sabe como, e se a gente está preparado para atender, a gente consegue atender, a gente não consegue entender o recado que é vindo de lá para cá, por conta de que nós não estamos silenciados o suficiente, né? E o nosso ego e a nossa visão de mundo não está tão tranquila para receber essa informação. E a meditação, eu acredito que seja, e as várias formas e vertentes de meditar, né, que a gente tem por aí, eu acredito que seja a forma mais eficiente de se conseguir isso aí, tá bom? Também lembrando que meditação é silenciar a mente de uma forma mais tranquila, né? Vocês sempre me perguntam também sobre meditação, e qualquer hora dessa eu vou fazer um vídeo só sobre meditação. Esse foi só sobre o ego, que nem foi tanto sobre o ego assim, né? Mas foi uma forma de explicar para vocês como ele age na vida da gente, e nós deixamos isso acontecer, né? Nós vivemos assim numa energia muito da ira, muito da raiva, nós estamos sempre muito competitivo, né? É uma sociedade competitiva, é uma sociedade de guerreira, em que é tudo muito briga, e eu tenho que lutar para conseguir um trabalho, e eu tenho que lutar para conseguir uma casa, eu tenho que lutar para conseguir isso, eu tenho que lutar para conseguir aquilo, porque eu tenho que... É sempre brigando, e num sofrimento muito, muito difícil, porque nós não temos a cultura de aceitar que o fácil é melhor, né? Então assim, o dinheiro tem que ser muito suado, muito sacrificado, tudo aquilo que a gente consegue, porque nós não estamos numa sociedade que vê a calma, né? A tranquilidade, a sutileza como algo bom, né? Se você conseguiu fácil, então vai fácil, né? Tudo aquilo que você consegue fácil, vai fácil, né? Então se tem alguém assim que te ama, que te trata bem, opa, mas espera lá, se tá me tratando bem, se me ama, tem alguma coisa de errado aí, vai dar treta. E não é bem por aí. E isso, eu faço isso muitas vezes, né? Porque a gente tá aqui tentando evoluir, tentando melhorar, né? Mas nenhum de nós aqui, eu pelo menos, não me enxergo como um ser iluminado que conseguiu tudo. Então a gente tem essa vertente ainda dentro da gente, tá bom? Bem, gente, qualquer dúvida, escrevam para mim no meu e-mail vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Liguem, mandem mensagens no WhatsApp, a gente tenta resolver e responder da melhor forma possível, tá bom? Agradeço muito a todos, gratidão imensa e até mais.